com uma informação que ela é difícil, mas ela é importante, né? Que é o seguinte, então, toda essa briga que teve o Cícero com os seus opositores, né? Chega a uma certa altura, estava tão conturbada Roma, em sua época, né? Que a certa altura, os conservadores moderados viam o Cícero como o único homem capaz de salvar o ordenamento vigente. Não, só o Cícero vai conseguir salvar a legalidade entre todas as pressões do pessoal do Catilina, dos militares e do Pompeu, querendo tomar o poder a todo custo, né? Só que o que o Cícero tinha do lado dele? Ele tinha a opinião pública, parte do Senado e a ordem equestre, ou seja, os aristocratas da mesma ordem que a dele. O problema é que ele precisava fazer 3 coisas, tendo tão pouco apoio: evitar uma guerra civil, impedir a subversão dos líderes populares que queriam virar a República do avesso, fala, não, é o povo que tem que mandar. Mas o povo não está nem aí para a política. Como é que ele vai resolver os problemas na cidade se ele não está ali, não quer se sacrificar, não está nem aí para a política? Não, ele vai. Demagogia. Demagogia. Não, o povo sabe tudo. Mas peraí, o povo que entre pirulito e brócolis, ele escolhe o pirulito, como está lá no Gorgias, do Platão, né? E aí o Catilina, que é um demagogo, fala, mas o pirulito vai salvar a cidade. Vocês entendem? Era esse tipo de coisa que o Cícero tinha que lidar. E o Cícero era um leitor de Platão. E ele viu Catilina falando uma mentira descarada e conseguindo mobilizar uma massa toda falando essas mentiras. O mesmo tipo de mentira que o Lula falava, né? E tinha de fazer, então, oposição aos demagogos, porque os demagogos andavam junto com aqueles que tinham a força física para produzir a subversão. Então, fazer oposição aos demagogos era fundamental para impedir a subversão. E só impedindo a subversão, ele evitava uma guerra civil. Então, eram 3 frentes que o Cícero teve de combater, mas que elas estavam totalmente ligadas, né? E qual foi a grande questão? Que ele teve sucesso fazendo isso. E quando ele tem sucesso, um outro político que estava aí ascendente na época, chamado Pompeu, que depois, vocês sabem, né? A cabeça dele vai chegar numa bandeja. Pompeu percebe que o Cícero podia ser um rival, e aí o Pompeu fica incomodado e começa a fazer futrica palaciana para derrubar o Cícero, né? A partir de 61 a.C., o Cícero vai enfrentar uma oposição tripla por parte, então, do povo, dos aristocratas conservadores, como eu falei, e do Pompeu, que ele volta do Oriente em triunfo, porque ele venceu, ele foi vitorioso, né, nas campanhas, né? O Pompeu era alguém importante militar, teve sucesso nas campanhas e voltou vitorioso, né? Agora, como que eles fizeram oposição ao Cícero? Primeiro, o Senado, graças às intrigas palacianas, tirou vantagens financeiras da cavalaria, que era uma importante base de apoio de Cícero. Segundo, os populares acusam Cícero, como eu já falei para vocês, de tirano por ter usado a lei marcial, que é aquela lei da emergência, né, quando ele mandou executar 5 pessoas para salvar a pele de Roma. A terceira parte da oposição, Pompeu, o César e o Crasso se aliam para dividir o poder, quer dizer, Júlio César, o Pompeu e Crasso, que era um aliado deles, formam o primeiro triunvirato. O que é o triunvirato? Né? 3 homens, digamos, 3 reis. Não? Você tem aí 3 poderes, 3 cônsules, digamos assim. E aí mandam, né, o Cícero, porque ele não quis que explodisse a guerra civil, ele fala, tá bom, eu vou para o exílio. Né? Contudo, como vocês sabem, uma hora ele vai voltar, né, vai continuar sofrendo a oposição, não vai mais ter o mesmo prestígio. O herdeiro do Júlio César é o Marco Antônio. Marco Antônio, sim, o que foi amante de Cleópatra, sim, o que aparece em Antônio e Cleópatra, do Shakespeare. Marco Antônio vai ser o maior rival do Cícero, né? Tem até um texto do Cícero chamado Filípicas, que é, na verdade, um discurso contra o Marco Antônio. Então, Cícero, ele combateu, ele enfrentou o Marco Antônio, que era um cara muito poderoso, né? E o que o Marco Antônio fez? Foi lá, se aliou com o sobrinho do Júlio César, que é o Otávio, que vai dar início aí ao Império, e Lépidos, para fazer um segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato, quem é o número 1 da lista
para ser fuzilado aí. É o próprio Cícero, né? E o Cícero acaba executado numa cidade, né, chamada Gaeta, que fica aí entre Roma e Nápoles, sabe, no Lácio, uma cidade litorânea. Só que depois de ele ser executado, e essa era a informação que eu queria dar para vocês, um homem que defendeu a virtude na política, qual foi o fim dele, né? Que em 43 antes de Cristo, quando ele é assassinado por soldados sob a ordem desse segundo triunvirato, liderado aí por Marco Antônio, Otávio e aliados, as mãos e a cabeça do Cícero são exibidas no Fórum Romano. Marco Antônio não se satisfaz em executar o Cícero, ele corta as mãos. O Cícero é o escritor, né? É o maior escritor da sua época. O Cícero redefiniu a língua latina. Você tinha o latim vulgar antes do Cícero, depois do Cícero você tem o que a gente chama de latim clássico. Ele redefiniu a língua. A tal ponto ele entendia que sem uma comunicação eficiente e um redesenho da língua você não tem política. Vejam a profundidade da contribuição desse homem para a política. Ele mobiliza tudo aquilo que as pessoas chamam de ciências humanas para fazer política. Vocês percebem? E aí, quando às vezes eu vejo militar ou outros tecnocratas, né, e cientificistas dizendo que é tudo bobagem, eu falo, é tudo bobagem? Caramba, Cícero segurou Roma, hein? O finzinho de Roma. Antes de virar a porcaria que virou depois no Império, quando você não tem liberdade individual, você não tem nada, e pior de tudo, você tem o grande modelo de império expansionista que vai ferrar com a história do Ocidente quando é recuperado aí na Idade Moderna.